Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre transferência de zona. Eu quero deixar bem claro tudo sobre, tudo não dá, né? Mas uma boa base aí sobre sistemas DNS, para quando nós estivermos configurando as zonas DNS, você já ter um bom conhecimento sobre o que está acontecendo, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre transferência de zona. Eu sempre falei ali antes sobre transferência de zona, e eu senti que tava faltando um pouco de conhecimento sobre transferência de zona. Depois eu vou dar mais uma palhinha sobre o DIG, para ele executando a transferência de zona, tá? E a gente fecha esse bloco, tá? E a gente já começa a configurar o bind propriamente dito. Vamos lá. Os administradores desses sistemas, ao configurar servidores DNS, normalmente adotam como medida de backup a inserção de um servidor principal de nomes e um servidor secundário, que realiza a transferência de zona DNS. Não há melhor maneira de preencher todas as entradas do servidor DNS secundário do que consultar o servidor principal e solicitar todas as entradas, ou seja, a transferência de zona. Então, transferência de zona é isso, tá? Isso aí permite uma alta disponibilidade do serviço DNS. Quando o DNS principal cai, tá? Quem assume é o DNS slave, ou seja, o escravo. E por que ele sabe todas as entradas, ou seja, todos os hosts que estão ali registrados no DNS principal? Porque de tempos em tempos ele faz essa transferência de zona. O que é uma transferência de zona? Nada mais é do que uma cópia desses registros de hosts para ele. E quando o outro cai, ele assume aquela função tranquilamente. Isso dá uma alta disponibilidade. Infelizmente, muitos administradores desse sistema configuram as transferências de zona DNS de forma não segura, de modo que qualquer pessoa pode transferir os registros de DNS de um domínio para si e assim obter informações que não deveriam estar à vista de qualquer um. O que ele está querendo dizer? Se você configurar mal um sistema de DNS, não só o servidor escravo, né, que está habilitado a fazer essa transferência de zona, essa cópia desses registros, mas qualquer um outro pode fazer essa transferência de zona. Isso daí é ruim, porque qualquer computador que possa se comunicar com o seu DNS principal vai poder fazer essa transferência de zona e daí ter todas essas informações da sua infraestrutura de rede. Entendeu? Assim como o nome e IP das máquinas ali do seu domínio. Nesse contexto, podemos utilizar o comando dig para obter informações sobre um determinado alvo, incluindo as zonas de DNS. A gente vai ver depois ali. Equipes de segurança e administradores de rede e sistemas utilizam o dig, que a gente já viu, né, que é o comando queridinho aí dos administradores de redes e da ISC, para encontrar problemas de DNS devido à sua flexibilidade e facilidade de uso. É importante termos em mente os tipos de registros mais comuns que serão apresentados após a execução do comando dig. De acordo com a FC 1035, disponível nesse link, são eles. Então, alguns registros de DNS que a gente vai ver no decorrer, quando a gente estiver configurando o bind, isso aí vai se tornar comum, você vai entender muito bem. Então, esses são os registros de DNS, tá? O A, que associa um nome a um endereço IP, que a gente vai ver, também é fácil. Um NS, que define quais os servidores são os autoritativos para o domínio, ou seja, quais servidores podem responder, né, sobre aquele domínio. O SOA, que é o Start of Authority, detalhes da autoridade do domínio, descreve o servidor que tem autoridade sobre a zona, além de contato técnico, número de serial e outros campos de timeout. O MX, tá, que a gente já deu uma olhada, que define os servidores de correio e prioridade para o domínio. A gente vai ver que a gente pode estabelecer prioridades entre os servidores de correio, né? Funciona da mesma forma, a gente pode ter um servidor principal de correio e outros de backup, tá? O PTR, que retorna um nome associado ao endereço IP. O CNAME, que é o Canonical Name, usado para criar apelidos para o domínio, a gente também vai ver isso. O TXT, ou Text, né, usado para descrições, comentários, observações do domínio, também são usados para definir configurações de SPF, que também a gente vai ver. Então,
eu botei essa figura para a gente entender o que é um servidor, uma zona principal, né? Um DNS mestre, um servidor mestre de DNS. O que é um servidor mestre? Ele contém no seu banco de dados ali, que é um arquivo TXT, tá? Todos os hosts do seu domínio que podem ser acessados através dos nomes. Por exemplo, aí, ele vai ter os hosts que a gente está vendo aí de uma determinada empresa aí, ó, por exemplo, dentro da empresa tem o firewall, que atende pelo IP 192.68.1.2, o banco de dados, que atende pelo IP 192.68.1.3, www, marketing, diretor, entendeu? Então ele tem todos esses registros aí no banco de dados dele. Tá? E o que acontece na transferência de zona? O servidor, a zona secundária, que é o do DNS escravo, ele faz uma requisição SOA, que é Start of Authority, para o servidor, para a zona principal, o DNS mestre. O DNS mestre responde a esse SOA, né? Ele faz uma requisição IXFR ou AXFR. O que quer dizer isso? Ou ele faz uma requisição para fazer uma transferência incremental, que é o IXFR, ou total, que é o AXFR. E o principal vai responder para ele, lá, vai dar uma resposta que aceita ou não aceita e vai completar essa requisição, seja ela incremental ou total de zona. Tá? O que acontece? Se o seu servidor DNS for mal configurado, tá? Não só o DNS escravo, mas com qualquer outra máquina que tenha comunicação com o mestre, ele vai fazer essa transferência de zona. Aí o que acontece? Se a pessoa maliciosa conseguir fazer essa transferência de zona, ele vai ter simplesmente também todos os registros e IPs de dentro da sua empresa. Então vai facilitar a vida dele. Ele vai ter acesso a todos os IPs internos lá da sua empresa e vai poder fazer os mais diversos tipos de ataque, entendeu? De acordo com o conhecimento dele, se tiver muito conhecimento, ele vai poder fazer muitos atentados aí contra a sua rede. Eu espero aí que tenha ficado um pouquinho mais claro aí sobre a transferência de zona, que eu tanto falei, né? A gente vai fazer isso tudo, tá? A gente vai configurar o DNS, vai fazer testes, vai fazer teste de transferência de zona, vai fechar o DNS também para que não ocorra esse tipo de ataque, tá? A gente vai aprender tudo isso aí. Devagarzinho a gente vai aprendendo. E como tarefa aí, eu gostaria que tudo que a gente fez lá de instalação dos softwares que a gente fez no NS1, tá? Você fizesse também no NS2 como tarefa.